Olá, sejam todos muito bem-vindos ao videocast Pauta Amazônica. Aqui a gente recebe convidados, especialistas, para conversar sobre assuntos voltados à sustentabilidade, nesse momento importante de preparação para a COP30. É sempre muito importante trazer gente que conhece do assunto para levar até o conforto da sua casa um tema tão importante, uma época tão importante para nós. Meu nome é Gustavo Freitas, eu sou analista de política internacional e hoje vamos receber aqui o Guilherme Oliveira, que é diretor científico do Instituto Tecnológico Vale. Ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre uso de dados genômicos para conservação e geração de valor na Amazônia. Guilherme, seja primeiramente muito bem-vindo. Já começo logo com uma pergunta, até para quem não conhece muito do tema, entender o que são os dados genômicos. Ok, Gustavo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes do Liberal. Então, dado genômico, a gente fala do DNA que tem nas pessoas, né, um termo muito usado hoje. Então, o dado genômico é o conteúdo de todo o DNA que configura uma espécie. Cada uma das nossas células tem esse DNA e o conhecimento profundo do sequenciamento desse DNA é o que configura o dado genômico de uma espécie, que hoje é muito importante para estratégias de conservação e para geração de valor econômico a partir dessa informação. Guilherme, aí, assim, pensando na complexidade da biodiversidade brasileira, quais são assim, os principais obstáculos que vocês encontram nessa coleta de dados? Olha, tem vários tipos de obstáculos que nós tivemos que suplantar e felizmente suplantamos todos para poder fazer a geração desse tipo de dado aqui a partir da Amazônia para o resto do mundo. Então, o primeiro é a coleta de material biológico. Então, coletar essas espécies, e a gente teve como foco espécies raras e ameaçadas, então nós usamos muito de animais que por motivo ou outro estavam em parques zoobotânicos, como é o caso do Bioparque de Carajás, que foi a fonte de diversos animais. E também nós queremos fazer estudos populacionais para entender as diferenças entre cada indivíduo de uma espécie, para nos dar um panorama da diversidade genética daquela espécie. E para isso nós fizemos acordos com dezenas de museus e biobancos em todo o Brasil que já tinham coletado esse material, e a gente alavanca-se o valor do material que já foi coletado por esses especialistas. O outro desafio é a geração e análise do dado em si. Nunca tinha sido feito antes, aqui na América Latina, o sequenciamento genômico de uma espécie com um nível padrão ouro global hoje, a partir do DNA extraído. Geralmente as pessoas coletavam amostras e iam para o exterior fazer isso. Então nós instalamos aqui em Belém toda a capacidade técnica para a geração desses dados, e tem muita bioquímica de ponta por trás disso, e também a capacidade analítica de pegar os dados que são produzidos pelos equipamentos de sequenciamento para a montagem desse genoma, que é um trabalho computacionalmente bastante intenso. E assim, ainda insistindo na biodiversidade do Brasil, né, que o Brasil, a gente tem aí inúmeras espécies ameaçadas de extinção. E como é que a genômica pode ajudar na conservação dessas espécies em extinção? Já tem algum caso específico que poderia ser compartilhado para a gente entender melhor? Tá, essa pergunta é muito importante porque ela traz o Brasil para uma consequência das discussões internacionais, como, por exemplo, a COP16 da biodiversidade que aconteceu em Cali no ano passado, que determinou que um dos parâmetros para aferir a saúde genética de uma espécie é o dado genômico, porque a espécie tem que ter uma diversidade genética suficiente para que ela possa se adaptar e enfrentar as diversas situações a que ela é exposta. E agora, com a questão da emergência climática, a diminuição de hábitat, aumento de temperatura, a disponibilidade de água, quais são os indivíduos dentro de uma espécie que são capazes de adaptar? Então você tem que manter uma diversidade mínima dessa espécie. E essa diversidade a gente consegue aferir através do dado genômico. E tem casos em que isso já foi usado. Um caso muito interessante foi o condor na Califórnia, que era uma espécie já à beira da extinção, e a partir do conhecimento profundo da diversidade genética daquela espécie, você pôde então identificar indivíduos que fossem então os pais de novos para filhotes, maximizando assim a capacidade de geração de diversidade. E isso no Brasil a gente já está fazendo, por exemplo, com a onça,
Então a gente usa o critério genético para saber qual onça a gente quer parear com qual, isso em onças capturadas, né, obviamente, mas esse dado vai permitir que a gente faça isso com todas as espécies, ou a grande maioria das espécies mais ameaçadas da nossa biodiversidade. Me fala um pouco da bioinformática e da inteligência artificial. Qual o papel que elas têm aí no processamento e na descoberta de padrões nos dados genômicos da biodiversidade brasileira? Esse é um aspecto bastante importante do trabalho, sabe, Gustavo? Os equipamentos de sequenciamento de DNA geram terabytes, é muito dado, em cada vez que a gente faz uma corrida de sequenciamento. E lidar com esses dados todos requer uma capacidade de processamento de dados bastante alta, por isso nós usamos computadores de alta performance para isso. E pela vastidão de dados, a gente usa muitas ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina dentro do pipeline, né, dos programas que nós usamos para fazer a montagem dos genomas. Mas, além disso, tem um aspecto muito importante que é como que nós olhamos para essa vastidão de dados que são gerados e conseguimos identificar possibilidades de novos negócios. E esses negócios são traduzidos, por exemplo, em enzimas ou rotas metabólicas que podem produzir uma droga, por exemplo. E um caso muito interessante é o Ozempic, que todo mundo conhece, e a sequência que viabilizou o Ozempic veio de um lagarto. Olha aí, que então curioso. A gente tem na biodiversidade coisas que a priori a gente nem imagina como elas podem ser usadas. Mas o importante e essencial é que para destravar o valor do patrimônio genético da nossa biodiversidade, nós temos que ter o conhecimento genômico, que é a base para a alavancagem de novos negócios. Me fala um pouco do Instituto Tecnológico Vale, como é a atuação de vocês, onde é a atuação de vocês, para a gente conhecer um pouco mais e entender melhor do trabalho. Tá legal. Eu falo com muito orgulho, porque ter o Instituto funcionando e mais orgulho ainda pelo fato dele estar na Amazônia, que é o berço da biodiversidade do Brasil. Deve ser um paraíso para o estudioso como você estudar biodiversidade dentro da Amazônia. É sonho. É um sonho poder fazer isso a partir daqui, sabe? Se encanta todo dia. Né? Todo dia tem uma coisa nova. Sempre, Gustavo. Sempre tem. Mas então, o Instituto é um instituto que foi criado pela Vale, né, para que ela pudesse fazer pesquisa um pouco com olhar, como essa pesquisa pode ajudar a Vale a entender o ambiente onde ela opera e gerar o conhecimento que ajuda a viabilizar os seus negócios e, por outro lado, gerar valor para a sociedade também. Então, nós somos um instituto, uma associação sem fins lucrativos, um CNPJ distinto da empresa, mas bem conectado à Vale e olhando para essa geração de valor interno e externo. E lá nós temos diversas linhas de pesquisa que vão de biodiversidade, genética, sensoriamento remoto, ciência de dados, socioeconomia, geoquímica, geologia, ecologia. E o mais legal de tudo é ter todas essas pessoas num ambiente só, trocando ideias para gerar um conhecimento bastante amplo sobre o território onde nós estudamos. Me tira uma dúvida, porque quando a gente fala dessa pesquisa genômica na biodiversidade brasileira, é uma coisa única, é uma coisa singular, riquíssima e vasta. Existe uma conexão dessas pesquisas aqui com as pesquisas que são feitas fora daqui, fora do país? Existe uma forma das duas coisas se conectarem com estudos genômicos feitos fora do país com o Brasil? Sim, existe muita conexão. E o primeiro ponto que é importante é que nós, pesquisadores brasileiros, sempre ficamos incomodados que essas pesquisas que são pesquisas grandes, caras e muito profundas, elas ocorriam no Brasil ou porque alguém no exterior viabilizava a gente fazer alguns estudos de pequeno porte, ou quando o Brasil disponibilizava algum recurso ainda para estudos pontuais. Pela primeira vez, nós estamos conseguindo fazer um estudo de porte internacional no país, olhando para a biodiversidade. E para fazer isso, claro que a gente vai beber da fonte. Eu não quero reaprender tudo que já foi aprendido. Então, nós nos conectamos com os grandes centros de pesquisa nessa área no mundo para que a gente internalizasse o estado da arte e pudesse fazer integralmente a pesquisa aqui no Brasil, o que foi feito. Então, hoje, a gente tem interações com os grupos, mas não só no sentido de aprender, mas também no sentido de levar o conhecimento que foi gerado a partir das novas espécies que nós estudamos aqui.
E estudar espécies do Brasil são importantes por diversos motivos, entre eles que quando você olha para a evolução de espécies, um felino no Brasil é relevante para um felino que ocorre na Ásia ou na África. Então, você ter esse conhecimento global é uma contribuição que o Brasil está dando, que é muito relevante para esse consórcio de pesquisadores. E aí, falando em termos de importância econômica da biodiversidade brasileira, de como a gente pode explorar isso, de que forma a genômica pode contribuir para o desenvolvimento de bioprodutos e biotecnologias aqui? Tá. De forma sustentável, Sim, claro. Claro. Isso é absolutamente central. Mas eu tenho outro elemento que às vezes as pessoas não percebem, é que a própria manutenção da biodiversidade já gera valor. Né? E é como os ecossistemas, as espécies estão interconectadas, a manutenção da biodiversidade gera valor porque, por exemplo, abelhas que estão no ambiente selvagem, elas contribuem para o produto agrícola do Brasil. Né? Muitas espécies aqui no estado se beneficiam pelo fato de existirem polinizadores naturais, incluindo açaí, incluindo cacau, incluindo castanha do Pará. Então, esse é um aspecto de manutenção da riqueza da nossa biodiversidade. O outro aspecto é olhando profundamente para essa biodiversidade. Então, algumas dessas espécies que eu mencionei, como cacau e açaí, a gente precisa de ter o conhecimento genético dessas espécies e agora, mais urgente do que nunca, para o enfrentamento de emergência climática. Então, qual que é a genética do cacau que vai ser viável com as mudanças que estão já chegando, né? Interessante. Qual é a genética do cacau que vai ser viável frente a novos patógenos que já aparecem? Né? Quanto que nós podemos explorar de um peixe ou de caranguejos, extrair do ambiente sem diminuir a diversidade genética dessas espécies? Então, isso é uma camada que pode receber contribuições diretas. E o outro, como eu usei o exemplo do Ozempic, é olhando profundamente para essas espécies e gerando produtos moleculares, novas drogas, enzimas, rotas metabólicas, que nós temos capacidade hoje de fazer métodos produtivos que não são extrativos. Então, a gente conhece a biodiversidade e produz esses produtos sem ter que extrair a matéria-prima da biodiversidade. Você falou de capacidade hoje. Agora, tem alguma abordagem tecnológica, um outro método de abordagem que vocês acham que vai vingar nos próximos anos? Olha, uma das rotas que se coloca muito importante é o que a gente chama de biologia sintética. Então, biologia sintética, em poucas palavras, seria como que nós reproduzimos o que acontece na natureza em uma ferramenta de produção, que pode ser uma bactéria, ou uma levedura, ou uma microalga. Então, nós retiramos a genética da biodiversidade, implementamos essa genética dentro de um organismo produtor e assim a gente consegue produzir esses compostos sem ter que tirar da natureza. Um exemplo onde isso é feito hoje são as vacinas recombinantes, né, que a gente usou para a Covid, insulina, hormônio do crescimento, várias drogas já são feitas assim. Então, essa é uma rota que veio para viabilizar a produção inspirada na natureza sem depletar a natureza. Me fala um pouco da importância do financiamento público e do financiamento privado para o avanço da pesquisa genômica no Brasil, que às vezes é um tema difícil. Sim. É um tema difícil que fica ali muitas vezes naquele academicismo. Além da importância, como é que aborda o setor público e o setor, principalmente o setor privado, para mostrar que tem valor você fazer investimento na pesquisa? Olha, primeiro parte da compreensão de que esse tipo de informação é absolutamente necessária para que o país cresça nessas rotas que nós conversamos agora. Então, se é um tema estratégico e já tem muita literatura mostrando como que você pode destravar bilhões de dólares a partir dessa rota, eu entendo que deveria ser uma estratégia de empresas e de Estado de gerar esse conhecimento e treinar as pessoas para olhar para esse tipo de dado e gerar novos negócios, né? Então, hoje, as estratégias de bioeconomia, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual aqui no Pará, já apontam para isso. O que a gente precisa agora é de viabilizar a geração desse dado básico para que a gente consiga gerar o valor que ainda está travado dentro da biodiversidade, não foi ainda transferido para um conhecimento científico contemporâneo. Guilherme Oliveira, diretor científico do Instituto Tecnológico Vale. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite e
trazer todo o seu conhecimento sobre dados genômicos aqui. Assunto de extrema relevância num momento ímpar para a Amazônia. Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo e o Grupo Liberal, e estamos à disposição para continuar a conversa quando quiserem. A casa está de portas abertas. E a você que nos assistiu, muito obrigado e até a próxima.